Fala pessoal que assiste aqui ao canal Estação Cristã, como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Estação Cristã e desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo, até porque aqui nesses vídeos a gente aprende muita coisa boa sobre a palavra de Deus e a gente pode conversar, né, sobre vários assuntos a respeito da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero convidar vocês para mais um vídeo de escatologia, tá certo? Então convido você para vir aqui para o quadro branco, tá? E nós vamos falar nesse vídeo sobre escatologia, ok? Nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto muito, é o assunto do meu coração, escatologia, estudos de profecias, estudos sobre o Apocalipse, tá? E a gente vai falar sobre esse tema aqui hoje, tá? E aí você pode se perguntar, mas Renan, o que é escatologia? Gente, escatologia é a doutrina bíblica, tá? É a doutrina bíblica, tá? Que trata das últimas coisas, ok? Então, escatologia bíblica é a doutrina da teologia que vai tratar das últimas coisas, tá? E dentro da Escritura Sagrada nós vamos encontrar vários livros proféticos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como por exemplo o livro do Apocalipse. É impossível a gente falar de escatologia e não falar do livro do Apocalipse, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre escatologia e a gente já viu aqui que escatologia é a doutrina bíblica que trata das últimas coisas, tá certo? E especificamente, gente, nós vamos falar hoje sobre o panorama profético, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o panorama profético, ok? Panorama profético. Nós vamos falar sobre isso hoje. O que é o panorama profético, Renan? Nós vamos ver nesse vídeo de hoje aonde nós estamos na profecia bíblica, tá? O que vem depois na profecia bíblica, como que vai ser os acontecimentos proféticos daqui para frente. Então nós vamos ver isso hoje nesse vídeo, ok? Antes da gente prosseguir aqui, gente, eu quero dizer para vocês que nesse panorama profético nós vamos tentar localizar onde nós estamos, para onde vamos e o que vai acontecer a partir de então, tá certo? Então hoje, no panorama profético, nós estamos em um período que na escatologia é conhecido como o intervalo profético, ok? Intervalo profético. Nós estamos nesse intervalo profético, tá certo? Período também conhecido, gente, como era da igreja, ok? O intervalo profético é conhecido como era da igreja e também o hiato profético, tá certo? Hiato profético. Então nós estamos hoje na profecia bíblica nesse período aqui, ó, intervalo profético, ou era da igreja, ou hiato profético. Nesse período, nesse intervalo profético, a gente está vivendo o que é conhecido como dispensação eclesiástica, ou era da igreja. Esse período começou a partir do momento que a igreja foi iniciada lá em Atos capítulo 2, e esse período se estende até os dias de hoje, tá? Então esse período é onde está a igreja, é onde a igreja exerce o seu ministério, cheia do poder do Espírito Santo, onde a igreja evangeliza, onde a igreja prega. E esse período dentro do livro do Apocalipse corresponde aos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, tá? Então aqui Apocalipse, capítulos 2 e 3. Então no livro de Apocalipse nós encontramos essa era da igreja, esse intervalo profético, esse ato profético,
exatamente nos capítulos 2 e 3, tá? Porque esse intervalo profético é exatamente o período onde está inserido a igreja do Senhor Jesus. Que lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vivemos esse intervalo profético e o texto que a gente tira isso, tira esse entendimento, é exatamente a profecia de Daniel, capítulo 9, a respeito das 70 semanas de Daniel. Tá? A gente enxerga naquele texto profético que das 70 semanas se cumpriram 69. Só que a última semana ainda não se cumpriu. E se você ler ali naquela profecia, tudo que vai acontecer naquela última semana, a gente não consegue encontrar um período onde a gente pode dizer, ó, esse daqui já aconteceu. Então a gente entende que existiu ali um parêntese profético, um intervalo profético. E nesse intervalo profético, a gente enxerga a era da igreja, o hiato profético, tá? E a igreja está inserida exatamente nesses dois capítulos de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Então hoje nós estamos localizados na profecia exatamente neste intervalo profético, tá certo? Ou também conhecido como era da igreja ou dispensação da igreja. O próximo acontecimento do panorama profético é exatamente o arrebatamento da igreja. Tá? Então, o próximo acontecimento é exatamente o arrebatamento da igreja, que vai acontecer, tá? Eu creio, e muito em breve. Porém, a gente não sabe o dia e nem a hora. E o arrebatamento da igreja, que é o próximo acontecimento do panorama profético, esta doutrina está localizada em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, 51 e 52. São os dois textos principais que nós utilizamos para ensinar sobre o arrebatamento da igreja. E no livro do Apocalipse nós enxergamos também esta doutrina em Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2, tá? Tipificado, simbolizado no arrebatamento do apóstolo João, quando ele diz que depois dessas coisas viu uma porta aberta no céu e a primeira voz que falara comigo como de trombeta, dizendo: sobe aqui. E aí João vai dizer que imediatamente ele foi arrebatado, tá? Em espírito. E aí João começa a descrever no capítulo 4 e também no capítulo 5 uma visão de dentro da sala do trono de Deus que está lá no céu, tá? Então o próximo acontecimento do panorama profético é exatamente o arrebatamento da igreja, ok? Então veja que a gente já viu no panorama profético onde a gente está localizado na profecia bíblica e já vimos aqui, acabamos de ver qual vai ser o próximo acontecimento no calendário profético. Depois do arrebatamento da igreja, teremos então outro evento do panorama profético, que é o início do período tribulacional, tá? Tribulacional, ok? Este período na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar nos textos de Apocalipse capítulo 6 até Apocalipse capítulo 19, ok? Então a gente vê que é um período bem grande, onde vai existir muitos detalhes nesses textos sobre o período tribulacional. Em especial a descrição de 21 juízos de Deus, ok? Que são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra exatamente neste período conhecido como período tribulacional, que é dividido em duas partes. A primeira parte de 3 anos e meio, conhecido na Bíblia como princípio de dores, e a segunda parte de 3 anos e meio, como conhecido como grande tribulação ou grande aflição, como nunca houve
A exemplo do que o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 24 e o verso de número 20 e 21, ok? Então, a gente vê no panorama profético que existem esses eventos que estão para acontecer. Depois do período tribulacional, nós vamos ver que Jesus vai acontecer, né, melhor dizendo, a volta gloriosa de Jesus. Ok? A volta gloriosa de Jesus. Após o período tribulacional. Esse relato da volta gloriosa de Jesus, nós encontramos em Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 até o verso 15, onde o Senhor vai voltar. Também encontramos esses relatos em textos de Zacarias, do profeta Zacarias. Mateus também, capítulo 24, do verso 34 em diante, nós encontramos também esses relatos sobre o aparecimento glorioso de Jesus. Também no próprio Apocalipse, capítulo 1, versos 7 e 8, nós encontramos também relatando sobre esse relato, tá? Então veja que eu estou mostrando para vocês, gente, nesse vídeo, uma sequência, tá? Lógico, resumidamente, sobre esses acontecimentos no panorama profético, ok? Depois da volta gloriosa de Jesus, no panorama profético, nós vamos enxergar na Bíblia Sagrada, tá, o julgamento das nações. Julgamento das nações. Ok? Isso nós encontramos em Mateus capítulo 25, quando Jesus se assenta no seu trono glorioso e reúne diante dele os bodes e as ovelhas. Encontramos também em Apocalipse, capítulo 20, tá? Verso 1 a 4, ali, mais ou menos, ok? Onde Jesus vai estabelecer tronos para julgar as nações que sobreviverão, né, aos acontecimentos do período tribulacional. Então, após a vinda gloriosa de Jesus, no final desse período, tem o julgamento das nações, tá? E após o julgamento das nações, gente, ou até mesmo durante o julgamento das nações, a gente vai ter o milênio, ok? A preparação, né, para esse período, tá certo? Nós vamos ter a preparação para esse período e propriamente o período do milênio. Nós encontramos esse texto também em Apocalipse, capítulo 20, tá? Do verso 1 ao 6, tá? Especificamente o verso 6, onde é relatado ali em Apocalipse, 6 vezes, gente, 6 vezes é dito que Jesus vai reinar por 1000 anos. Inclusive, lá é dito também no versículo 4, que os mártires que morreram no período tribulacional vão ressuscitar para reinar com Cristo por 1000 anos, tá? Então, após a vinda gloriosa de Jesus, o julgamento das nações, temos a instituição e a preparação para o reino milenar, ok? E também é importante lembrar, tá? Eu não vou citar aqui, mas é importante lembrar que neste período do milênio, Satanás vai estar preso por 1000 anos, tá? E depois do milênio vai ter a soltura de Satanás, onde ele vai reunir, né, ali as nações dos 4 cantos do mundo, que o próprio Apocalipse vai chamar de guerra de Gog e Magog. E aí a Bíblia diz que eles vão cercar a cidade santa e vai descer fogo do céu e vai exterminar todos eles. E aí nós vamos ver um outro acontecimento no panorama profético conhecido como juízo final. Uau! Também conhecido no Apocalipse como trono branco. Tá? Trono branco. Esse texto está lá em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 até o 15. Tá? Então nós vemos que vai ter o juízo final ou o trono branco. E depois de tudo isso daqui, nós vamos enxergar no Apocalipse, nos últimos 2 capítulos, o período da eternidade, tá? Que é o último acontecimento no panorama profético, tá? E esse acontecimento é a instituição de novos céus e nova terra.
ok? Apocalipse 21 e Apocalipse 22, onde lá é dito que Deus vai habitar no meio dos homens, tá? Então, se você gostou desse vídeo, resumidamente, tá? Que você possa curtir, compartilhar, comentar nesse vídeo, se inscrever aqui no canal Estação Cristã e estudar mais sobre essa sequência que eu apresentei aqui do panorama profético, tá? Lembrando que esse panorama profético que eu apresentei aqui no quadro branco, tá? Desde a localização nossa hoje no panorama profético até o final de tudo, é uma visão dispensacionalista, tá certo? Então, se você gostou, pesquise, busque conhecimento e leia muito sobre esse assunto, sobre escatologia, pois você vai amar esse assunto da teologia. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Valeu, gente!